Questão: João sempre sonhou em abrir sua própria livraria, um espaço onde pudesse compartilhar seu amor pelos livros com outras pessoas. No entanto, devido à crise econômica e à concorrência das grandes redes, percebeu que esse sonho era uma verdadeira quimera. Isso significa que o sonho de João era facilmente realizável. Comentário: errado. Quimera significa um sonho impossível ou muito difícil de ser realizado. Questão: Marta é uma grande conhecedora de vinhos. Em uma viagem à França, teve a oportunidade de provar um rótulo raro e afirmou que aquela bebida representava a quintessência do vinho. Isso significa que ela considerou aquele vinho como um exemplo máximo de qualidade. Comentário: certo. Quintessência refere-se ao auge ou à máxima expressão de algo. Questão: durante a trilha na floresta, Lucas encontrou uma caverna recôndita e resolveu explorá-la. Nesse contexto, a palavra recôndito significa bem iluminado e de fácil acesso. Comentário: errado. Recôndito significa algo oculto ou escondido. Questão: na escola, Pedro se mostrava sempre educado diante dos professores. No entanto, entre os colegas, era conhecido por ser um verdadeiro rufião, causando problemas e intimidando os mais fracos. Isso significa que Pedro era um aluno exemplar e respeitoso com todos. Comentário: errado. Rufião refere-se a alguém brigão, encrenqueiro ou que pratica bullying. Questão: durante a reunião, o discurso do palestrante revelou-se sectário, pois ele não admitia opiniões divergentes e defendia sua ideia com agressividade. Isso significa que o palestrante se mostrou tolerante e aberto ao diálogo. Comentário: errado. Sectário refere-se a alguém intolerante e intransigente com outras visões. Questão: a professora de História, considerada uma sumidade no estudo da Idade Média, foi convidada para palestrar no Congresso Internacional. Nesse contexto, sumidade indica que a professora é uma especialista reconhecida. Comentário: certo. Sumidade refere-se a alguém que se destaca pelo conhecimento em determinada área. Questão: desde que perdeu o emprego, Carlos passou a se comportar de forma taciturna, evitando conversas e parecendo sempre pensativo. Isso significa que ele se tornou mais comunicativo e alegre. Comentário: errado. Taciturno significa alguém calado, introspectivo ou melancólico. Questão: ao ser questionado sobre sua participação no escândalo, o político começou a tergiversar, desviando o foco da pergunta com respostas vagas. Isso significa que ele foi direto e objetivo em sua resposta. Comentário: errado. Tergiversar significa evitar uma resposta direta, fazer rodeios. Questão: durante o jogo da seleção brasileira, os torcedores demonstravam um grande ufanismo, exaltando as qualidades do time com entusiasmo. Isso significa que eles estavam desanimados e desinteressados pelo jogo. Comentário: errado. Ufanismo refere-se a um orgulho exagerado por algo, como o país ou um time. Questão: o romance de mistério conquistou os leitores pela sua urdidura bem elaborada, que prendia a atenção do início ao fim. Nesse contexto, urdidura significa a estrutura narrativa ou o enredo do livro. Comentário: certo. Urdidura é o mesmo que trama, estrutura ou enredo. Questão: o relato do sobrevivente da guerra impressionou pela verossimilhança, pois os detalhes pareciam reais e coerentes. Isso significa que o relato era fantasioso e inverossímil. Comentário: errado. Verossimilhança significa que algo parece verdadeiro e plausível. Questão: ao longo da vida, enfrentamos várias vicissitudes que nos ensinam e nos transformam. Nesse contexto, vicissitude refere-se a dificuldades e mudanças que ocorrem na vida. Comentário: certo. Vicissitude significa sucessão de mudanças ou dificuldades. Questão:
O discurso do chefe foi considerado um verdadeiro vitupério, pois elogiou os funcionários de forma educada e respeitosa. Isso significa que seu discurso foi gentil e motivador. Comentário: errado. Vitupério significa algo ofensivo e insultuoso. Questão: no inverno rigoroso da serra, os turistas tremiam e tiritavam de frio ao sair das cabanas. Isso significa que eles estavam confortáveis e aquecidos. Comentário: errado. Tiritar significa tremer de frio, medo ou febre. Questão: durante a aula, o aluno não parava de xaropear o professor com perguntas irrelevantes. Isso significa que o aluno demonstrava grande interesse pela matéria. Comentário: errado. Xaropear significa aborrecer ou importunar. Questão: os médicos estudavam um caso raro de gêmeos chifópagos, que estavam unidos pelo abdômen. Isso significa que os gêmeos nasceram completamente separados. Comentário: errado. Chifópago refere-se a gêmeos siameses, unidos por alguma parte do corpo. Questão: Marcos resolveu gazatear na segunda-feira, em vez de ir à aula, passou o dia na praia. Isso significa que ele estudou intensamente para as provas. Comentário: errado. Gazatear significa faltar às aulas ou ao trabalho para vadiar ou passear. Questão: o médico utilizou uma zaragatoa para coletar uma amostra da garganta do paciente. Isso significa que ele utilizou um equipamento médico pequeno com uma ponta absorvente. Comentário: certo. Zaragatoa é uma haste usada para aplicação de medicamento ou coleta de material. Questão: a frase Ana gosta de café, João, de chá é um exemplo de zeugma, pois há omissão da palavra gosta na segunda parte da frase. Isso significa que zeugma é uma figura de linguagem que evita repetições. Comentário: certo. Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo anteriormente mencionado. Questão: Miguel sempre foi o dileto filho de seus pais, recebendo atenção especial em relação aos irmãos. Isso significa que ele era desprezado pela família. Comentário: errado. Dileto significa alguém muito estimado ou amado. Questão: durante a reunião, o gestor falou com acrimônia, buscando motivar a equipe com palavras de incentivo e cordialidade. Comentário: errado. Acrimônia refere-se à aspereza, dureza ou severidade no tom ou no comportamento. O uso no contexto da frase é contraditório. Questão: no carnaval, o alarido das multidões era tão intenso que os moradores do bairro mal conseguiam dormir. Comentário: certo. Alarido significa barulho forte, algazarra ou clamor de muitas vozes, o que se encaixa corretamente na frase. Questão: João era conhecido por sua alcunha Relâmpago, pois era sempre muito lento e distraído. Comentário: errado. Alcunha significa apelido, nome atribuído a alguém com base em características. O apelido Relâmpago sugere rapidez, o que contradiz a explicação dada. Questão: após anos de pesquisa, a cientista finalmente chegou ao âmago da questão, descobrindo a verdadeira causa da doença. Comentário: certo. Âmago significa o cerne, a essência ou a parte mais profunda de algo, tornando a frase correta. Questão: o advogado usou um discurso ardiloso, apresentando seus argumentos de forma direta, clara e sem qualquer intenção de enganar a outra parte. Comentário: errado. Ardiloso refere-se a alguém astuto, que age com artimanhas ou dissimulação, o que não condiz com a descrição feita na frase. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!